Querido, que bom que você veio essa noite, pudemos ouvir essa canção. Para atravessar o mar é preciso colocar o pé na água. A circunstância que o povo de Israel passava ali é extraordinária. Se você se lembra, atrás vinha um exército. À direita e à esquerda, montanhas intransponíveis. Mas à frente, havia também um oceano intransponível. Pode ser que você tenha chegado à casa do Senhor nessa noite, com um exército a perseguir você, montanhas que você não pode transpor, e de repente há um mar na sua frente. Mas a promessa do Senhor é que se você caminha em fé, Ele é capaz de romper diante de você todos os seus desafios, todos os obstáculos da sua vida. Deus te abençoe ricamente nessa noite. Eu não sei se nós vamos conseguir usar por aqui. Pede para eles darem uma. Bom, você que nos ouve pela internet também é bem-vindo. Você que chegou à casa do Senhor nessa noite. Você se lembra que nós estamos estudando o livro do Apocalipse, que é um sumário, é um resumo da revelação de Deus. E foi dado especialmente para nós, que vivemos nesse momento final da história. Por que eu digo isso para você? É porque, embora João tenha escrito esse livro, João não o compreendeu. Os nossos irmãos, os crentes que viveram ao longo de toda a história, não tiveram condição de compreendê-lo. Somente nós que vivemos assim, nas últimas horas da história, temos como compreender o que esse livro nos ensina. Por favor, passe um slide. O Apocalipse, você que tem vindo sempre já conhece esse slide. São 8 visões que João teve. Essas 8 visões estão como se fosse um sanduíche. Há uma abertura, uma parte introdutória, e há uma parte de encerramento do livro. Nós já estudamos acerca das igrejas, dos selos, e estamos, se der tempo hoje, concluindo o estudo sobre as trombetas. Obrigado. Você se lembra que as trombetas foram dadas em pares. E trombetas são gritos de Deus, gritos de amor, para despertar-nos do sono, da letargia. Parece que nós nos acomodamos tanto à realidade desse mundo, que Deus quis dar gritos, para que nós despertássemos e olhássemos na direção da nossa salvação. Roma destrói Jerusalém e depois Roma é destruída por tribos bárbaras, ou seja, Deus retira a sua proteção daqueles que não andam de acordo com os seus caminhos. Não é porque Deus seja arbitrário, é porque Deus é justo. Ele não pode proteger a sua vida e nem pode proteger a minha vida, se nós não estivermos guardados dentro dos muros de Deus. Os muros de Deus são a sua palavra, a sua lei, as suas orientações. Se nós não estamos guardados dentro desses muros, é impossível que Deus nos proteja. Então é por isso que, quando nós caímos em pecado e a tentação nos alcança, nós acabamos sofrendo os reveses em função dos atos que nós temos. Não é possível culpar a Deus porque aos 70 anos de idade um homem contrai câncer de pulmão, sendo que esse homem fumou a vida inteira de forma desesperada. Como culpar Deus por esses reveses? Ou seja, Deus só pode nos proteger enquanto nós estamos guardados dentro dos muros que são a sua proteção, a sua orientação. Então, como os judeus fugiram da proteção desses muros, Deus retira a sua proteção e, em consequência disso, Roma destrói Jerusalém. E você se lembra que depois Roma assume para si o direito de ser o representante de Deus da terra, porque ela abraça o cristianismo como religião especial, como a religião do reino. Mas eles traem a confiança de Deus, eles transformam a religião pura que Deus havia entregue a eles.
E, em consequência, Deus retira a sua proteção de Roma. E Roma, então, é destruída. À medida que nós avançamos, a terceira e a quarta trombetas, elas nos dizem, a terceira trombeta nos ensina que o erro poluiu a igreja de Cristo na terra. A quarta trombeta obscurece o ministério sacerdotal de Cristo no céu. A quinta e a sexta trombeta, a quinta trombeta nos apresenta a primeira grande tentativa de conquista global feita através do islamismo. Eles avançam, é verdade, em muitos lugares. Mas na luta contra Carlos Martel, quando eles tentavam invadir a França e conquistar toda a Europa, eles perdem a batalha e fogem desesperadamente para o sul da Espanha. E então eles se consolidam ali. Mas a história não tinha terminado ainda. Na sexta trombeta nós vemos assim, enxames representados por gafanhotos, mas que eram na verdade os exércitos islâmicos, quando eles invadem a região da Turquia. E a cidade de Constantinopla cai diante deles. Muito bem. Aqui é um resumo de tudo que nós vimos até aqui. Nós vimos as igrejas, nós vimos os selos e estamos vendo as trombetas. E há um traço azul. Por que é que eu coloquei aquele traço azul ali? Porque onde nós temos aquela seta azul, nós chegamos no clímax da revelação de Deus, para aqueles que vivem nos dias em que nós vivemos. A visão das igrejas, a visão dos selos, a visão das trombetas, a visão do grande conflito, a visão dos 1260 dias, anos de Daniel, do chifre pequeno, e também a profecia dos 2300 dias, anos, de Daniel 8,14. Você que tem vindo sempre, tem assistido e já tem ouvido o que isso significa. Você que eventualmente não assistiu a essas palestras, você pode entrar no site da igreja, que todo esse material está disponível lá para você também. Eu gostaria de me concentrar nessa mensagem, Daniel 12,4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras desse livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Que tempo do fim é esse? Esse tempo, ele é tão especial do ponto de vista de Deus, que há pelo menos 7 vezes que esse mesmo período é mencionado na narrativa bíblica. 7 é um número que representa completude, perfeição. Ou seja, Deus olhava para o sofrimento que seu povo enfrentou durante esse período da história. 1260 anos da supremacia papal, que vai desde 538 até 1798. E você vai entender por que eu estou falando desse período. A revelação nos diz que o estudo que nós fizemos na semana passada, sobre um livro fechado que é aberto, e a abertura desse livro representa a compreensão profética da doutrina, do ensinamento bíblico acerca das 2.300 tardes e manhãs, e por conseguinte o momento em que se inicia o juízo de Deus no céu. Esse período da história que culmina no ano 1798, quando terminam os 1260 dias, anos, a partir de 1798 nós começamos a viver no tempo que a Bíblia chama de o tempo do fim. Não podemos confundir o conceito de tempo do fim com aquela setinha cor-de-rosa que está ali embaixo, que é o fim do tempo. O fim do tempo, o fim da história desse mundo, acontece exatamente no fim do tempo do fim. O que Deus faria no tempo do fim, de acordo com aquilo que nós temos estudado no Apocalipse. É o que nós estudamos na semana passada e vamos concluir hoje à noite. Quando inicia o tempo do fim, Deus realiza algo extraordinário nesse planeta.
Deus suscita uma comunidade de crentes, um povo, com uma tarefa especial a realizar nesse mundo. Qual é essa tarefa? A tarefa é anunciar a todo mundo o evangelho eterno. Deus coloca em destaque esse momento da história que está ali na terra, na seta em azul, onde temos escrito o nome, o tempo do fim. Se esse tempo do fim começa em 1798, nós estamos a pouco mais de 200 anos desse período. Aí você poderia perguntar assim, mas 200 anos para que isso fosse o tempo do fim? Afinal de contas, não é muito tempo? Eu digo para você, não é. Esse planeta, de acordo com o histórico que nós alcançamos das genealogias bíblicas, ele está completando aproximadamente 6.000 anos, desde que Adão e Eva, o primeiro par, saíram do Éden. Há quanto tempo o pecado se instalou no universo, nós não sabemos. Porque o pecado necessariamente se instala antes que Adão e Eva aderissem à rebelião que havia sido proposta no céu. Houve um tempo durante o qual o inimigo de Deus levou o seu ponto de vista a todos os mundos não caídos, aos anjos, e eles se posicionaram em relação à questão do conflito. Posicionaram-se com a mesma possibilidade de posicionamento que você tem hoje. Escolher servir a Deus ou rejeitar o seu amor. Essa era a decisão. E portanto, 200 anos de história, quando comparados a 6.000 anos, ou a esse tempo ainda maior, Deus disse, esse é o momento do clímax, esse é o fim da história. E para que as pessoas não digam que não conheceram um grupo de homens e mulheres fiéis a mim, serão convidados a me servirem. Você é um desses soldados que foi convidado pelo Senhor. Para que em 200 anos apresentemos ao mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a sua luz extraordinária, maravilhosa. Portanto, queridos, quando nós olhamos para a visão das igrejas, ela culmina na história de Laodiceia, a igreja dos nossos dias. Quando olhamos para os selos, eles culminam no momento de silêncio no céu, que é o momento em que Cristo vem buscar-nos. Quando chegamos à última trombeta, nós chegamos ao clímax, quando Deus trará juízo a esse mundo, e vem para destruir aqueles que destroem a terra, e para conceder o seu galardão àqueles que permanecem fiéis a Ele. Mas eu quero dizer para você o seguinte, se você assistiu às palestras até aqui, eu preciso dizer a você que era preferível que você perdesse a qualquer uma das anteriores, ou esta de hoje. Na próxima semana nós deveremos entrar no estudo do grande conflito. São 7 cenas que estarão diante dos nossos olhos. Mas muitas dessas cenas não se cumpriram ainda na história. Especialmente cenas como aquelas que nos anunciam o momento do selamento final, em que os fiéis a Deus serão selados com o selo do Deus vivo, enquanto todo o restante da humanidade é selado com o selo do inimigo de Deus. Esses momentos estão diante de nós. Querendo ou não, nós passaremos por essa estrada. Esse povo que foi chamado tinha que restaurar algumas verdades que se perderam ao longo da história. Você se lembra que os 1260 anos da Idade Escura, que Deus menciona 7 vezes durante esse período, os olhos de Deus estiveram postos sobre o seu povo. Você se lembra de Daniel dizendo que durante esse tempo, alguns magoariam os servos do Deus vivo, os santos do Altíssimo. Pessoas foram destruídas de forma violenta, terrível, durante a perseguição dos 1260 anos.
durante os 1260 anos, é que nós temos um grupo de pessoas, a reforma surge na história. Deus havia atentado para isso, mas a reforma também não evoluiu o suficiente. Ela para no momento que ela compreende a restauração pela graça. Mas então eles criaram uma confusão entre eles. E quando chega o Concílio de Trento, no 16º século, a reforma é praticamente silenciada. Sabe por que razão? Porque alguns líderes católicos se levantam, se contrapondo à posição protestante, e dizem a eles o seguinte: vocês não querem aceitar a autoridade da igreja? Como então vocês nos obedecem em relação à guarda do domingo? Se você não conhece essa história, aprofunde-se nesse conhecimento. O que silencia a reforma na Idade Média é que os protestantes não tinham respostas. Eles de fato estavam obedecendo à autoridade católica em relação ao dia de guarda. Deus então antecipara que ele suscitaria um povo, capítulo 10. E que quando fosse possível, quando chegasse o momento certo na história, o livro de Daniel seria compreendido. E na compreensão do livro de Daniel, nós abrimos então, pelo poder de Deus, pela misericórdia do Senhor, a possibilidade de compreender todo o quadro profético. Eu dizia àqueles que estavam aqui na semana passada, no último domingo, que se você percorrer todas as religiões cristãs, você não encontrará em nenhuma comunidade de crentes uma compreensão total das profecias bíblicas, como esta igreja tem. Porque Deus chamou um povo especial para anunciar ao mundo a compreensão profética, a lei de Deus, o sábado, a questão da santificação, a questão acerca da natureza do homem, o estado dos mortos. Você vai em diversas igrejas protestantes e eles acreditam que as pessoas quando morrem vão imediatamente para o céu. Não é isso que a Bíblia ensina. A recompensa dos justos, o destino dos ímpios, o milênio, a palavra de Deus como fundamento que não se move. Você se lembra também que entre a sexta e a sétima trombeta, Deus para de dar os seus gritos. E então ele nos mostra a esperança, como ele já havia feito em relação aos selos. Qual era a esperança? A primeira esperança é de que Deus suscitaria um povo, capítulo 10 do livro do Apocalipse. Segunda possibilidade de esperança é o capítulo 11, as duas testemunhas. Veja só o que diz o texto. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele, ali ficou escrito errado, e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. 42 vezes 30, 1260. Ou seja, aquele período da idade escura está mencionado aqui. Quando é que João recebe a visão do Apocalipse? Finalzinho do 1º século. É bem provável que ele estivesse em Patmos ao ter todas as visões do Apocalipse. Nós temos absoluta segurança de que ele lá estava quando recebe a primeira visão, que é a visão das igrejas. Mas é bem provável que todas elas ele as tenha recebido em Patmos. Ele não nos informa isso. Agora, ele estava preso possivelmente entre os anos 96 e 97. Se você se lembra, nesse momento da história, Jerusalém já havia sido destruída há mais de 25 anos. Jerusalém foi destruída no ano 70. Então, quando ele tem essa visão, para medir o santuário de Deus, não havia mais santuário na terra.
De que santuário, portanto, Deus estava falando aqui, para que João medisse? Veja só, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Ou seja, a cana que João recebe é para que ele medisse o santuário do céu. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido uma eterna redenção. A ordem, portanto, de Deus é que no santuário do céu, João entrasse e medisse, mas não era para ele tomar nenhuma ação em relação ao pátio exterior. Mas o que é o pátio exterior, do ponto de vista da Bíblia? Veja, se você se lembra do que era o santuário, eu vou aqui tentar voltar à imagem anterior. Esse era o santuário. A parte exterior ao santuário era o pátio externo, que está entre aquela parede de tecidos. Cristo sobe para o santuário que está no céu. O pátio exterior é, portanto, uma representação desse planeta. Prova que nós temos disso. Quais eram os utensílios que estavam do lado de fora do pátio exterior? Estava o altar do holocausto e estava a pia. Quando Cristo veio ao pátio exterior, que é esse mundo, ele se lava na pia. O que é a representação da pia? O Rio Jordão, onde ele foi batizado. E o que é o altar do holocausto? É a cruz, onde ele foi crucificado. Quando Cristo sai do pátio exterior, que é esse planeta, ele retorna à casa do Pai. E ele entra num santuário que não é desta criação, onde ele está nesse momento diante de Deus, intercedendo por você e por mim, todas as vezes que nós nos colocamos de joelhos e oramos e pedimos perdão. Ele apresenta o seu sangue, e o sangue dele, em nosso favor, pode perdoar o nosso pecado. Então, o que Deus está dizendo para João, é que essa realidade concreta, agora no capítulo 11, que havia sido compreendida apenas no início do tempo do fim, quando se abre o livro de Daniel, porque até 1798 ninguém jamais tinha entendido isso. Antes desse período, tiveram alguns, como nós estudamos na semana passada, vislumbres, mas jamais compreenderam isso de fato, até que Guilherme Miller estuda, dirigido por Deus, essas questões, e então ele compreende. Então faz sentido agora a gente medir essas coisas. Darei, então, a questão da medição do templo, versos 1 e 2, eu imagino que todos vocês compreenderam. Apocalipse 11, 3 a 5 diz assim: darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, anos, ou seja, o mesmo período novamente, que havia sido mencionado nos versos anteriores. E elas profetizarão vestidas de pano e de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Quem são essas duas testemunhas que estão diante do Rei de toda a terra? A palavra do Senhor, Novo e Velho Testamentos. Essas são as duas testemunhas. Nós temos provas disso. Por exemplo, diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Veja o que diz o livro de Levítico:
ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Então você olha de novo para o texto. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. O que significa isso? Todas as vezes que alguém em Israel se vestia de pano e de saco, o objetivo era demonstração de arrependimento, de submissão, de sujeição a Deus. Basta você se lembrar daqueles em Nínive, quando recebem a pregação de Jonas. A cidade inteira se veste, clama ao Deus do céu, e então ele os perdoa. Durante 1260 anos, as duas testemunhas clamavam por perdão e misericórdia de Deus sobre os impenitentes habitantes desse planeta. Esse era o simbolismo. Essas duas oliveiras que têm que manter os candeeiros acesos. Você se lembra como era a luz no passado? Em lamparinas. E eles usavam o azeite de oliva, para que queimando as lâmpadas ficassem acesas o tempo todo. O salmista diria: lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Ou seja, como é que Deus ilumina a vida das pessoas nesse mundo? Através da sua revelação. Mas durante um longo tempo na história, a palavra do Senhor não pôde anunciar as suas verdades a todas as pessoas. Esse é um período trágico, esse foi um período de grande sofrimento na história. A palavra do Senhor, essas duas testemunhas, elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Se nós olhamos para o Antigo Testamento, que é a chave que abre a compreensão do livro do Apocalipse, nós perceberemos que todas essas coisas aconteceram ao longo da história. Lembre-se de Elias, no momento em que ele diz para que durante 3 anos e meio não choveria. Elas têm o poder para fechar o céu para que não chova. Elas têm o poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Isso aconteceu no Egito, durante as pragas derramadas. Elas podem ferir a terra com toda sorte de flagelos. Basta nós olharmos para o Egito no passado, que é um símbolo, um sinal, uma figura daquilo que ainda acontecerá no futuro. E aqui eu me refiro à visão das pragas do Apocalipse. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, dizia Elias, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. A palavra de Deus pode realizar todas as coisas. Essas duas testemunhas. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, nós já sabemos quem é essa besta. Pelo menos em 2 das trombetas, nós vimos um anjo que cai no abismo, é lançado, e contamina a verdade, e faz com que uma fumaça nos impeça de ver o sol da justiça que brilha nos céus. A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá, as duas testemunhas, a palavra de Deus. E matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Querido, quando nós olhamos para esse texto, a nossa busca é: qual é a realidade histórica a qual Deus estava se referindo? Um momento na história em que a sua palavra, durante 3 anos e meio, ficou sepultada, sem poder ser apresentada a quem quisesse ouvir falar do Senhor. Aconteceu de fato isso na história.
há pelo menos dois fenômenos extraordinários que nos estão revelados na visão das trombetas. A evolução do movimento muçulmano que atacou seriamente o cristianismo em todos os lugares onde o islamismo foi instalado e proliferou-se. A outra realidade histórica tem que ver com o que a Revolução Francesa produziu nesse planeta. Alguns fatos extraordinários aconteceram na Europa. E veja em que momento isso acontece. Isso acontece exatamente no momento em que se aproximava o início do tempo do fim. Transformações extraordinárias acontecem no mundo então a partir de ali. A primeira delas é a expansão territorial. Se você se lembra do que estudou em história, você perceberá que é muito próximo desse tempo que os ingleses, espanhóis, portugueses saem conquistando todo o mundo, todo o planeta Terra e estabelecendo as suas colônias. Colônias na Ásia, colônias na África, colônias nas Américas. E veja, as Américas, a África e a Ásia foram colonizados por nações que professavam a fé cristã. Além disso, nós temos também nesse período da história uma outra revolução, que é a Revolução Industrial. Até então, era impossível produzir alimento em grande quantidade para atender as massas. Você se lembra que, em virtude disso, as cidades eram muito pouco populosas. A vida era basicamente agrícola. As pessoas viviam da produção. Não havia fábricas, não havia roupa feita em série, veículos, nada disso. Objetos em série, como pensar nessas coisas? A Revolução Industrial, ela permite que exatamente esse grande desenvolvimento tecnológico, científico, seja transferido para a indústria. E então você vai perceber, no capítulo 12 do livro de Daniel, Deus dizendo que o conhecimento se multiplicaria, e que as pessoas correriam de uma parte para outra. Isto jamais aconteceu antes do fim do século XVIII, início do século XIX. Portanto, o momento profético para que essas coisas acontecessem, estava vinculado àquilo que Deus sabia que haveria de acontecer. A Revolução Industrial. Mas a Revolução Industrial, ela também acabou produzindo uma outra revolução, que é a revolução do pensamento, a Revolução Democrática. Dr. Mervyn Maxwell, ele diz assim: o sucesso do Império Britânico nos anos 1800 foi apenas parte de um gigantesco processo que estendeu a cultura e a civilização europeia sobre grandes áreas da África e Ásia e expandiu vastamente sua influência sobre as Américas do Norte e do Sul. Um outro texto: ao eclodir a Revolução Francesa em 1789, as fronteiras geográficas da civilização ocidental ainda podiam ser definidas com razoável precisão. Mas em 1917, tal já não era o caso. A história do Ocidente passara a confundir-se com a história mundial. A cultura europeia, a visão europeia, foi disseminada no mundo inteiro. Isso foi uma revolução tão significativa que causa a impressão de ter sido um terremoto. Esse pensamento mutante no mundo inteiro. Você se lembra que até o final dos anos 1700, no século XVIII, praticamente a grande maioria das nações do mundo viviam sob o regime da monarquia, inclusive o Brasil. Por aqui estiveram Dom João VI,
Pedro I, Pedro II. Até aqui havia monarquia. Mas como resultado do pensamento revolucionário que se estabeleceu na França, a partir do Iluminismo, a Revolução Democrática, as nações do mundo inteiro, a grande maioria delas, se tornaram nações democráticas. Um governo do povo, pelo povo e para o povo. Esta era a visão. Essa era a intenção. Palmer, um grande historiador, ele diz que todas essas agitações, na Europa inteira, levantes, intrigas e conspirações, constituíram-se em partes de um grande movimento. Esta era revolucionária representou um grande terremoto. O mundo jamais voltaria a ser o que foi 200 anos atrás. Nós continuamos colhendo hoje os resultados do que foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi o reinado do terror. Durante a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte governou a França durante o maior período. Se você estudar nos livros de história, você perceberá que enquanto a Revolução Francesa foi instalada, todos os dias, centenas de pessoas foram assassinadas. Bastava que uma testemunha falsa se levantasse, dizendo que você estava a favor da religião ou do império, da monarquia, e você seria imediatamente morto. É nesse tempo que os huguenotes são praticamente banidos da França. Quem são os huguenotes? Os huguenotes eram os reformadores franceses. Eles começam a ser dizimados no século XVI, nos anos 1500. E a França acaba colhendo um preço muito caro, porque rejeitou a reforma, para defender a posição do catolicismo. Guilhotine, você já deve ter ouvido falar em guilhotina. Essa é a sugestão desse médico, porque havia tantas pessoas a serem banidas, para não atrapalharem o avanço do Estado, que ele recomendou que elas fossem assassinadas através da guilhotina. Levi-Mas, primeiro recrutamento militar da história. Até 200 anos atrás não havia exércitos como nós os conhecemos hoje. As pessoas não se alistavam. A constituição dos exércitos se fazia a partir de mercenários contratados pela coroa. Mas a Revolução Francesa produziu essa mudança no pensamento global. Como o governo é do povo, pelo povo e para o povo, nós temos o compromisso de defender as nossas nações. Não assalariados mercenários, mas pessoas que amam a pátria e que defendem as suas fronteiras. Então, a partir dali é que os exércitos se estabelecem. Uma mudança de pensamento. No massacre de setembro, no auge da Revolução Francesa, aqueles que estavam presos, foram praticamente todos eles eliminados, porque eles custavam ao Estado. Em função do pensamento, há então um processo de descristianização do mundo. Veja, Napoleão e os seus generais são aqueles que invadem o Vaticano, tiram o Papa do poder e o levam para o exílio, onde ele morreria alguns anos depois, Pio VI. Portanto, a Revolução Francesa, ela dizia não à religião e à fé, e sim à razão. Se você estudar a história desse período, você perceberá que em diversas igrejas na França, mulheres nuas eram introduzidas aos púlpitos e eram adoradas. E havia sexo livre nas igrejas, nos templos onde Deus havia sido adorado. Não mais a religião, mas a razão.
como resultado da Revolução Francesa, ocorre um processo de descristianização no mundo. Abaixo a religião, abaixo a fé. Como consequência disso, 50 anos depois, nós teríamos Charles Darwin publicando o seu livro, dizendo que o mundo não surgiu das mãos de um criador, mas que o mundo evoluiu a partir de formas inferiores de vida. Isso é consequência da Revolução Francesa. Comunismo, Karl Marx analisou o curso da Revolução Francesa para estabelecer a Revolução Bolchevista. Lembra-se dos países da cortina de ferro até o final dos anos 70, início dos anos 80? 20 e poucos anos atrás. A religião era proibida. Esse foi o iluminismo, que floresceu abundantemente em Paris, com a ideia de que a razão humana se sobrepõe a toda forma de autoridade, inclusive a autoridade de Deus. Voltaire foi um dos grandes disseminadores da Revolução Francesa e da visão do iluminismo. Veja só o que diz esse escritor, John Green. Mesmo hoje, ainda não estamos em condições de medir o pleno impacto da Revolução Francesa sobre o curso da história. Ela constituiu-se num desses eventos decisivos que abrem as comportas, e no turbilhão por ela liberado, todos nós ainda estamos nadando, sendo que por vezes nos parece difícil mantermos a cabeça acima da superfície das águas. 200 anos depois da Revolução Francesa, o mundo não teme a Deus como temia antes da Revolução, ainda que por medo da igreja, por medo do inferno. Os filhos não desrespeitavam os pais como desrespeitam nos nossos dias. Isso se deve à liberdade proposta pelo movimento do iluminismo, no qual a razão humana está acima de qualquer tipo de autoridade. Grande teólogo Philip Schaff, ele diz que a França rejeitou a reforma e, como consequência, colheu a revolução. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Você sabe que 3 dias e meio proféticos são 3 anos e meio. A palavra de Deus em praça pública, não sepultada. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. De fato, a palavra de Deus atormenta aqueles que não querem ouvi-la. Porque o Espírito de Deus insiste para que sejamos submissos e obedientes à sua palavra. É impressionante a forma como esses versos aqui se cumpriram na história. Durante o período da Revolução Francesa, saqueando o ouro das igrejas, sabe o que eles faziam? Eles trocavam presentes uns com os outros. Realizavam festas, orgias na França daqueles dias, 200 anos atrás. E durante esse período, o que acontece com a Bíblia? Em 11 de 11 de 1793, há um decreto na França. A Bíblia deveria ser banida. Pessoas entravam nas casas umas das outras. E onde houvesse uma Bíblia, essa Bíblia era trazida e era colocada nas fogueiras, em praça pública. Desde que o decreto foi publicado, até que o decreto é extinto, passa-se o período de 3 anos e meio na França. Depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhe: subi para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram.
3 anos e meio depois, uma resolução é promulgada em junho de 1797. E nessa resolução na França havia uma determinação: a Bíblia deve ser tolerada. Um daqueles que perseguiram violentamente a palavra de Deus termina os seus dias com essas palavras. Essas palavras são atribuídas a Voltaire. Eu, o que escreve, declaro que, havendo sofrido um vômito de sangue faz 4 dias, na idade de 84 anos, e não havendo podido ir à igreja, o pároco de São Suplício quis de bom grado me enviar a Gautier, sacerdote. Eu me confessei com ele: se Deus me perdoava, morro na santa religião católica em que nasci, esperando a misericórdia divina que se dignará a perdoar todas as minhas faltas. E que, se tenho escandalizado a igreja, peço perdão a Deus e a ela. Isso foi publicado em 2 de março de 1778. Um daqueles que propõe a revolução termina os seus dias buscando o perdão de Deus. O século seguinte, você se lembra do que diz o texto? Essas 2 testemunhas são erguidas até o céu, e todos os seus oponentes a veem. O século XIX, os anos 1800, são conhecidos na história como o tempo de maior desenvolvimento da fé cristã em todo o planeta. Qual a razão? A razão também se deve à expansão territorial. Também se deve à Revolução Industrial. Porque onde os ingleses estavam e fizeram as suas colônias, eles levaram a fé cristã. Os seus navios a vapor, podendo atravessar com rapidez os oceanos. Os seus trens movidos a vapor, sendo instalados em diferentes lugares. A palavra de Deus sendo produzida em abundância. Você se lembra que as sociedades bíblicas foram instituídas no início dos anos 1800. A Bíblia, então, é produzida em todas as línguas. E o cristianismo é levado a todas as partes do planeta. Até 1980, mais de 500 milhões de unidades da Bíblia completa já haviam sido produzidas pelas sociedades bíblicas no mundo. 500 milhões. Diz Kenneth Scott, os anos 1800 foram o grande século do cristianismo, um período de abundante vitalidade e expansão sem precedentes na história. Essa frase é atribuída a Henry Martyn, que foi se tornar missionário na Índia. Ele dizia: quero consumir-me em favor de Deus. Judson na Birmânia, Morrison na China, Moffat Livingstone na África. Se você busca a quantidade de evangelistas que resolvem se consumir por Deus no século XIX para fazer com que o evangelho alcançasse a todas as partes do mundo, a fim de que o reino de Deus fosse levado, a palavra de Deus fosse pregada a todos os seres humanos. Isso acontece aí. No início dos anos 1900, praticamente todas as culturas sentiam em maior ou menor grau a influência do cristianismo. Mesmo na Índia, mesmo na África, mesmo na China, no Japão, países que pouco haviam ouvido falar do cristianismo, a influência do cristianismo havia alcançado o mundo inteiro. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Nós concluímos aqui o estudo dessa noite. A grande cidade é Paris, que se parecia, na verdade, com Sodoma e com o Egito. Por que razão? Porque nela se permitiram realizar as atrocidades que já haviam sido realizadas no passado. Violentar a lei de Deus, desobedecer a sua autoridade. Esse terremoto não foi um terremoto literal.
Os historiadores dizem que esse foi um terremoto baseado na mudança do pensamento. E 7.000 é um conceito. 7, completude, um grande número, um número significativo. E 1.000 é um número grande. 7.000. O mesmo conceito dos 144.000. 12 tribos, 12 apóstolos e 1.000, uma quantidade significativa de pessoas. Não um número literal. Esse número aqui também não é literal, ele é simbólico. Você se lembra que nós já estudamos que as visões do Apocalipse foram dadas a João de forma impressionista. Ou seja, as coisas não significam exatamente aquilo que está escrito ali. São símbolos. Então esse terremoto aqui, que rui parte da história da França. Muitos são assassinados. Esse era o segundo ai. Depois disso, uma trombeta tocaria. E nós encerramos então a visão. Se você me der mais 2 minutos, nós terminamos isso, porque na semana que vem a gente entra num outro tema. Nós apenas vamos ver. O 7º anjo tocou a sua trombeta. Houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, quando para a 6ª trombeta, lá no movimento otomano, destruindo a cidade de Constantinopla, estabelecendo o Império Turco, Deus fala de 2 sinais. Uma mensagem de Deus se estabeleceria nesse mundo, um povo que haveria de anunciar a sua mensagem. Na visão seguinte, nós vemos a palavra do Senhor sendo elevada até o céu, para que todos pudessem vê-las. E então, depois desses sinais, nós vemos que chega a hora da recompensa. Um grupo recebe o reino de Deus. Então os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Ou seja, chega o momento em que Deus volta a reinar soberano sobre todo o universo, inclusive sobre esse planeta rebelde. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos. É o que Cristo está realizando nos céus. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres aqueles que destroem a terra. Na visão de Edwin Till, a 7ª trombeta engloba a final e terrível explosão de ódio e paixão humanos, que caracteriza o período final da história terrestre, justo antes da segunda vinda de Cristo. Ou seja, esse período está diante de nós. Quando 2 exércitos se postarem, uns pela verdade e outros pelo erro, haverá o conflito final da história, que é o momento da retribuição de Deus aos ímpios. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar de que trombeta? Da última. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porquanto mesmo o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o grito de amor, é chegada a hora do resgate. Então ele desce dos céus e os mortos em Cristo são ressuscitados. Ele então envia os seus anjos com um grande clamor de trombeta, os quais reúnem os seus escolhidos dos 4 ventos. Veja só o que diz Jeremias. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som das trombetas, os gritos de amor. Mas eles dizem: não escutaremos. E esse é o verso final. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra. Ou seja, querido, isso tem que ver com você e comigo também.
perturbe-se diante da realidade concreta do momento em que nós vivemos. As palavras do Apocalipse, esse resumo da Bíblia, esse resumo glorioso, que nos apontam para o momento final da história. Esse anúncio precisa ser ouvido por você. Isso tem que fazer diferença na sua vida. Por que razão? Porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. E alguns entre nós permanecem dormindo na fé. Como se a realidade concreta do encontro com o Senhor fosse uma brincadeira, fosse uma piada. Nós estamos vivendo os momentos finais da história. Todo o cumprimento profético aponta para esse clímax extraordinário. E haveremos de ver o seu rosto. Haveremos de encontrá-lo quando ele vier com poder e grande glória. Deus abençoe a sua vida. Gostaria de convidar a todos para que se coloquem de pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o seu nome em gratidão, porque o Senhor se revelou ao seu povo, nesse momento final da história. O Senhor nos convoca como atalaias, para que a sua trombeta seja soada, e que milhões de pessoas nesse mundo tenham conhecimento da sua luz e da verdade. Nós queremos te dizer nessa noite, Senhor, que nós nos colocamos humildemente para sermos instrumentos nessa missão. Sabemos das nossas impossibilidades, da nossa fragilidade, da nossa incapacidade, dos nossos pecados. Mas nós te pedimos que o Senhor nos lave no sangue do Cordeiro. Nós queremos ser servos leais e fiéis, porque muito em breve, Pai querido, nós queremos ser levados contigo para as mansões eternas. Aceita-nos, pois, porque nós nos entregamos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sua